Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre citoesqueleto, continuando nossos estudos sobre a célula, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos começar a falar desse assunto, né? Então a gente vai falar não só de organelas, como também de citoesqueleto. Citoesqueleto é uma organela? Não exatamente. É uma estrutura dentro das células. Tem gente que até considera que é um tipo de organela, outros não, a gente vai ver isso, tá? Então vamos lá. A célula eucariota, essa que a gente está vendo clarinha aí no fundo, ela é uma célula muito mais complexa que a procariota, tá? Ela tem muitas estruturas internas com funções específicas, tá? Então, tanto as células eucariotas quanto as procariotas possuem organelas a princípio, certo? As organelas elas são então subunidades especializadas presentes dentro das células e que realizam funções específicas. Então a gente vai dar uma olhada nesses tipos de organelas que tem nas células e quais são as funções que elas exercem. Tá? Os tipos de organelas podem ser dois. Aquelas organelas delimitadas por membranas, e como o nome já diz, elas têm uma membrana que envolve essa organela, e essa membrana é uma membrana biológica formada por fosfolipídios e proteínas, semelhante à membrana plasmática que envolve a célula toda, tá? E tem também aquelas organelas não membranosas, que aí são as que não possuem membranas. Minha cara está aqui um pouco na frente do texto, né? As não membranosas são unidades funcionais espacialmente distintas, mas não delimitadas por membranas de lipídios nas células, certo? Bom, apenas as células eucariotas, portanto apenas os organismos eucariotos, vão possuir as organelas delimitadas por membranas. Em procariotos você não encontra organelas delimitadas por membranas. Em procarioto vão ser só organelas não membranosas, tá? Deixa eu ver, botei aqui, ó. Então alguns cientistas, biólogos, muitos deles na verdade, consideram que organelas sem membranas não são organelas, são só estruturas celulares que não chamam de organelas, tá? Estou colocando aqui como organela, mas muito provavelmente, se vocês forem fazer um concurso aí de nível de ensino médio, o Enem, só vai ser considerado organela aquilo que for delimitado por membrana, tá? Bom, além das organelas, a gente tem o citoesqueleto, que é uma estrutura interna também das células, com uma função muito específica, que é servir de esqueleto para a célula, evidentemente, né? Mas o que é esse citoesqueleto, afinal? É uma estrutura complexa responsável por garantir a forma e a sustentação de cada célula, por realizar os processos de endocitose e exocitose, que eu falei em outro vídeo aqui, por realizar o transporte de substâncias dentro da célula, substâncias que têm que ir de um lado para outro da célula, por dentro, né, do citoplasma. E também vai ter um papel importante na organização do processo de divisão celular, que a gente vai ver em outro vídeo mais pra frente, tá certo? Mas o que forma o citoesqueleto? O citoesqueleto da célula ele vai ser formado por proteínas. São proteínas, não é açúcar, não é lipídio, não é que mais? Não é nenhuma outra coisa. É proteína dentro da célula que formam estruturas de sustentação para a célula, tá certo? Dentro dessas proteínas, as mais importantes, a gente pode citar as que estão aqui no slide, ó. Tubulina, actina e queratina. São as três mais importantes, cada uma vai estar envolvido com um tipo diferente de estrutura do citoesqueleto, tá? Essas imagens aqui que eu botei são todas de microscopia, são imagens reais da célula.
um tipo de microscopia que se chama microscopia óptica de campo escuro, porque o fundo é esse preto aqui, bem escuro, enquanto que a estrutura que você quer observar na célula, ela é corada, ela recebe um corante, uma substância química que dá uma cor. Só que é usado, nesse caso, na microscopia de campo escuro, um corante fluorescente. E aí você vê no microscópio esse fundo preto e o que você quer ver floresce, né, com a cor do corante. Nesse caso aqui, então, a gente tem a tubulina corada em verde fluorescente. Aqui a actina está corada em vermelho. E aqui a queratina está corada também em verde, tá? Todas as três proteínas vão estar formando o citoesqueleto dentro da célula, só que a gente só vai ver aqui, a gente isolou aqui para observar uma de cada vez, tá? Bom, vamos lá. Em eucariotos, a gente vai ver primeiro citoesqueleto em eucariotos, portanto, tá? Em eucariotos, o citoesqueleto ele é composto por 3 tipos de filamentos, são esses que a gente viu aqui. São 3 tipos de filamentos que a gente vai ver, que são compostos por essas proteínas que a gente acabou de falar. Então, os 3 tipos de filamentos são microtúbulos, microfilamentos e filamentos intermediários. São esses os nomes dos filamentos que compõem o citoesqueleto em células eucariotas. Bom, o primeiro tipo que a gente vai falar vão ser os microtúbulos, tá? Os microtúbulos, eles vão ser formados pela proteína tubulina. Então, tá aqui os dímeros de tubulina. O que é um dímero de tubulina? Dímero são 2 proteínas grudadinhas, tá? Então, tem 2 tipos de tubulina, alfa e beta. O dímero é uma tubulina alfa grudada com uma tubulina beta. E isso vai se repetindo, formando essa estrutura em espiral, que está aqui na imagem. Essa espiral bem apertadinha forma um tubo de tubulinas, daí o nome, né? E esse tubo é o que vai formar o filamento chamado microtúbulos. Porque é isso, são tubos ocos por dentro e são muito pequenininhos, ficam dentro de uma célula, portanto, microtúbulos, tá certo? Microtúbulo formado por tubulina. Tudo é tubo, é fácil de decorar. Então são tubos ocos formados apenas por dímeros da proteína tubulina. Tá? Quais são as funções dos microtúbulos na célula? Tem a função de manutenção da fórmula da célula, funcionando como vigas mestres que resistem à compressão, então uma força que tenta, por qualquer motivo, né, ser movimento do corpo, que seja, tenta comprimir essa célula, o microtubo vai resistir a essa compressão, tentando manter o máximo possível a forma adequada para aquela célula funcionar. Tá? Eles estão envolvidos também com a motilidade celular. Então, células que possuem cílios ou flagelos, esses cílios ou flagelos são formados por microtúbulos. Isso é muito importante, por exemplo, para protozoários, né? Um grupo de organismos que são eucariotos, porém são unicelulares, né? E se movimentam com o movimento de flagelo ou de cílios. Esses flagelos ou cílios são formados por microtúbulos. Microtúbulos também têm a importante função de formação dos centríolos, que está envolvido ali na divisão celular. A gente vai ver em detalhe mais para frente. E eles também estão, novamente aqui embaixo falando, envolvidos nos movimentos de cromossomos durante o processo de divisão celular. Isso, quando a gente for falar em divisão celular, a gente vê com mais detalhe, não nesse vídeo, em outro. E também estão envolvidos no movimento de organelas. Isso é uma função muito interessante dos microtúbulos, tá? Então, olha só, né? Como eu falei, cílios e flagelos em células eucariotas são formados por microtúbulos. Flagelo seria tipo um rabinho bem pequenininho saindo da célula e que ele bate e faz a célula se mover. Em célula animal, que a gente conhece de célula que usa flagelo para se mover, assim,
todo mundo conhece, já ouviu falar, são os espermatozoides. Os espermatozoides, aquele rabinho do espermatozoide é um flagelo formado por, olha só, na imagem, seria o rabinho do espermatozoide. Por dentro ele é formado por vários túbulos, né, vários microtúbulos que formam esse flagelo e são responsáveis pela movimentação dessa célula. Protozoários que usam flagelo para se mover, o flagelo tem uma estrutura semelhante, formada por microtúbulos, com essa movimentação também. Aqui a gente tem uma imagem, né, de microscopia de cílios e flagelos. Aqui embaixo, olha, os espermatozoides, como eu falei, com os flagelos, tá? Aqui são células de traqueia humana, todas com estruturas de cílios para movimentar o muco, né, na garganta. Estou meio rouco, estou precisando dos flagelos da minha traqueia funcionando. E aqui do lado, um protozoário cheio de cílios. Aqui não é flagelo, são cílios, né? E aí são vários espalhados pelo corpo, que o movimento deles faz com que esse protozoário, que vive em ambiente aquoso, ele consiga nadar, né? Nesse ambiente. Então os microtúbulos são muito importantes para a movimentação de células de protozoários, seres unicelulares, né? E também de algumas células específicas do ser humano e algumas estruturas mais complexas, como a nossa traqueia. Na verdade, a traqueia de qualquer mamífero, né? Então vai ter uma estrutura de células cheia de cílios dessa forma. Perfeito? Vamos falar da função do citoesqueleto em eucarioto no movimento de vesículas, que está envolvido com o microtúbulo também, tá? Então, as proteínas motoras se ligam a receptores sobre as vesículas e podem mover as vesículas ao longo dos microtúbulos, ou em alguns casos dos microfilamentos, que é um outro tipo de filamento do citoesqueleto que a gente vai ver daqui a pouco, tá? A gente tem a vesícula aqui, uma vesícula, aquela esfera formada por uma membrana biológica de fosfolipídios, que a gente já falou dela na videoaula sobre endocitose e fagocitose, né? Na aula sobre vírus também, tem vários vídeos aqui falando das vesículas biológicas, né? Então, essa vesícula é essa estrutura globular, esférica mais ou menos, formada por um envoltório de uma membrana biológica de fosfolipídios, tá? Então, as substâncias que precisam ser movidas dentro da célula, elas muitas vezes são colocadas dentro de uma vesícula. E a vesícula, por sua vez, é ligada a uma proteína, ou a um conjunto de proteínas. Aqui tem duas, né? Uma aqui, outra aqui. E que funciona como se fosse um trilhozinho ligado a essa vesícula que desliza pelos microtúbulos. Como esses microtúbulos formam uma rede bastante complexa dentro da célula, a vesícula vai caminhando por esse microtúbulo como se fosse para se deslocar dentro da célula. A gente pode pensar como se fosse um metrô, né? Ou a vesícula é o carro do metrô, dentro dela tem as proteínas que tem que ir para algum lugar dentro da célula, que são os passageiros. Esse carro do metrô, que é a vesícula, está ligado a essas proteínas que funcionam como as rodas, né? E que deslizam no microtúbulo, que funciona como se fosse um trilho do metrô. Então, o microtúbulo tem também essa função muito importante no movimento de substâncias dentro das células, tá? Olha, aqui a gente tem uma imagem em microscopia eletrônica, tá? Uma imagem real, um micro muito aumentado, né? Olha, esse espaçozinho representa 0,5 micrômetros. Micrômetros é 1000 vezes menor do que 1 milímetro, tá? Então, olha só, o microtúbulo, e aqui tem as vesículas presas a ele que estão deslizando. Não sei se é para esse lado ou para o outro, mas estão usando ele como trilho para se movimentar, tá?
Para especificar aqui, né, essa microscopia, essa imagem que eu acabei de falar, é uma microscopia eletrônica de um axônio de uma lula gigante, um animal real que existe, tá? E o axônio é uma parte de um neurônio, tá? É uma parte do neurônio que se estende para levar uma informação a algum lugar, tá? Isso aqui é um axônio olhando dentro desse axônio, dentro dessa parte do neurônio, tá? E no caso, essas vesículas aqui, elas contêm neurotransmissores que se movem dentro do axônio para alcançar alguma célula para a qual ela precisa mandar uma informação nervosa, tá? Então, para vocês verem a importância do microtúbulo, né, no funcionamento interno das células e também para a comunicação entre as células, né? Outra estrutura que os microtúbulos formam são os centrosomos, tá? O que é o centrosoma? Essa estrutura que está aqui, ó. É uma estrutura formada por dois centríolos sempre, tá? Centríolo, aqui tem um centríolo, aqui tem outro centríolo. E se vocês olharem de perto, cada centríolo é construído, parece uma estrelinha, né? Quando a gente olha assim. Mas é uma estrutura tubular, só que não lisa, formada por vários tubinhos, olha, de quê? De microtúbulos, tá? Essas proteínas aqui, formando um centríolo, tem outro centríolo. O centrosoma, ele tem essa estrutura, então, de dois centríolos, cada um formado por vários microtúbulos, que ficam nessa posição assim, meio um perpendicular ao outro, né? Formando um ângulo reto. E é daqui que saem, dentro da célula, as outras fibras de microtúbulos espalhadas pela célula, não está desenhado aqui, né? Mas formando essa teia que permite manter tanto manter a estrutura da célula como servir de trilho aí para a locomoção de substâncias, tá? O centrosoma, vamos ver aqui. Isso aqui, né, é numa microscopia eletrônica real, visto por cima, aqui, um dos centríolos, né? E aqui está o outro do lado aqui, na posição, como eu falei, né, sempre perpendicular, assim. Então, os microtúbulos formam essas estruturas, chamadas centríolos, e dois centríolos formam um centrosomo. Toda célula animal vai ter um centrosomo, exatamente um, a não ser no momento da divisão celular, que é uma exceção, a gente fala em outro vídeo. Mas toda célula animal vai ter exatamente um centrosomo formado por dois centríolos que ficam próximos ali um do outro, e da onde saem as outras fibras de microtúbulos para formar essa parte do citoesqueleto celular, tá? O centrosomo, ele se localiza sempre próximo ao núcleo da célula. A gente vai falar do núcleo em outro vídeo, né? Acho que eu coloquei aqui. Muito importante, centrosomos somente em células animais. A gente não vai ter centrosomo em células vegetais, tá? O centrosoma, então, ele é muito importante no processo de divisão celular. Lembre-se dele, anote isso. Quando a gente for ver divisão celular, quando você for ver em outro vídeo, vai se falar no centrosoma de novo. Você vai perguntar, mas o que é isso? Volta aqui nesse vídeo sobre citoesqueleto para ver, tá? O segundo tipo de filamento do citoesqueleto que a gente vai ver são chamados de microfilamentos, tá? Eles estão nessa imagem aqui, corados em vermelhinho, dá para ver que são vários fiozinhos dentro de uma célula, né? Nessa imagem a gente só consegue ver os microfilamentos. E os microfilamentos, eles são formados por um tipo de proteína chamado actina. Isso aqui, cada esfera dessa aqui, nessa imagem aqui de baixo, representa uma unidade de actina. E elas são grudadas umas nas outras, formando um fio. Tem aqui duas trançadas, né? Dois fios desses trançados. Então, essa trançazinha de actina, isso é só uma seção, né? Ela é bem comprida, né? Bem mais comprida. Então, essa trança de actina é o que forma o microfilamento, tá? Então,
duas fitas intercruzadas da proteína actina formam um microfilamento. Você tem um monte de microfilamentos dentro da célula, né? Quais são as funções do microfilamento? Também manutenção da forma da célula, tá? E, em alguns casos, alteração da forma da célula. Às vezes a célula precisa propositalmente mudar sua forma e aí os microfilamentos atuam nisso. Um exemplo clássico que a gente tem é o da contração muscular. Os músculos estriados do nosso corpo, que servem para mover, né, nosso corpo, esse movimento é por causa dos microfilamentos. Você tem a célula muscular, os microfilamentos eles estão ligados, né, na membrana, de um lado do outro da célula, eles se contraem, fazendo uma tensão para o meio, e a célula que está lá relaxada, ela contrai, né? Já foi, né? É suficiente. Está esticado, contrai, e aí, como, né, o músculo está ligado aqui, deixa eu botar aqui, eu não consigo, uma parte do braço da outra, ele vai puxar, né, por exemplo, um osso ao qual esse músculo está grudado ao fazer essa contração, né? Claro, quando ela está relaxada, está esticado, quando contrai, puxa o membro, né? O membro se move e ao mesmo tempo esse músculo fica mais gordinho, cheio, né? Porque o volume celular não se altera nisso, né? Só está ou esticadão ou contraidão. Então, a microfilamentos tem um papel importantíssimo nessa contração muscular, mas também em muitas outras células que precisam alterar a sua forma, os microfilamentos vão atuar, tá? Macrófagos, por exemplo, são células do sistema imunitário, que eu acho que eu já falei em outro vídeo, que eles têm que comer, né, coisas. Então, o microfilamento está envolvido nisso. Estão envolvidos na motilidade celular, como o movimento ameboide. A ameba é um tipo de protozoário que vai se mover com pseudópodes, tá? Com prolongamentos da sua membrana plasmática. Estou fazendo aqui com a mão. Prolongamentos da membrana plasmática. Para ir se arrastando, né? Dê uma olhada aí em qualquer lugar da internet para procurar ameba. Tem um vídeo da ameba se esticando com os pseudópodes para se mover. São os microfilamentos, né? Uma ameba é um protozoário, portanto, unicelular, né? E então ele não tem várias células ajudando nesse movimento. São os microfilamentos dentro dessa célula que estão esticando esses pseudópodes. E também, novamente, os microfilamentos, assim como o tipo de filamento que a gente falou antes, o microfilamentos também vai ter papel na divisão das células animais, tá? Olha só que bonito. Então, a gente tem vídeo aqui no canal sobre os processos de transporte através da membrana, e eu falo nesses vídeos também de fagocitose e pinocitose, que são processos, os dois são dois tipos de endocitose, quando a célula come alguma coisa para dentro, né? Alguma coisa grande. Ou de exocitose, quando ela cospe alguma coisa para fora. Grosso modo falando, né? E isso, os microfilamentos estão muito envolvidos nisso. Então você tem a célula aqui, olha, uma célula aqui verdinha, não sei se eu botei o que é isso, não tinha posto. Que vai comer essa outra estrutura aqui. Então a célula está aqui mais ou menos redonda, ela encosta aqui e tem os prolongamentos. Isso são pseudópodes, olha, envolvendo aqui também. Para comer, para envolver essa estrutura que ele quer comer e puxar para dentro da célula. Essa mudança de forma para envolver isso, criar esses pseudópodes e voltar, tudo é mediado pelos microfilamentos por dentro, que se esticam e vão formando essas estruturas. Ó. Então tem várias imagens aqui da célula comendo isso aqui. Olha que pseudópode lindo aqui, olha. Abraçando a estrutura, né? E olha, envolvendo inteiro para puxar para dentro da célula mesmo e comer, tá?
O terceiro tipo de filamento do citoesqueleto de eucariotos que a gente tem são chamados de filamentos intermediários, tá? Por que intermediário? Porque eles são um tamanho intermediário entre microtúbulo e microfilamentos, tá? Então, intermediário porque quem botou o nome não estava muito inspirado na hora, tá? Microfilamentos são proteínas fibrosas super enroladas em cabos, tá? Tem diversos tipos de proteínas que podem formar microfilamentos. A que eu destaquei aqui foi a queratina, que acho que é uma proteína que muita gente já ouviu falar aí, né? Então, olha aqui, aqui tem uma subunidade de fibrosa, né, de queratina. Então, vão formar esses filamentos, vários deles trançados, formam o filamento intermediário, tá? Qual a função do filamento intermediário? Novamente, manutenção da forma celular, que é uma função que todos os três tipos de filamentos citoesqueletos possuem, porque é uma função básica do citoesqueleto em si, né? Também, no caso dos filamentos intermediários, vão ter também função de ancoragem do núcleo e outras organelas, manter as coisas no lugar que precisam ficar ali dentro da célula. Formação da lâmina nuclear, que a gente vai ver depois quando a gente falar de núcleo em outro vídeo. E junção entre células, ok? Esse desenho aqui grandão, ele está representando células do intestino, tá? Que estão ligadas aqui ao lúmen intestinal, à cavidade intestinal, né? Essas células elas têm várias estruturas que a gente está vendo, mas a gente vai centrar aqui no citoesqueleto, claro, que é o que a gente está falando aqui hoje. Então, essas células precisam ter uma aderência muito grande uma à outra. Por quê? Porque tudo que está passando aqui no meio do intestino, comida, água, a gente não quer que passe entre a célula aqui. Imagina entrar qualquer coisa está no seu intestino, passar através das células e entrar para dentro dos seus tecidos, do seu abdômen. A gente não quer isso. O organismo não quer isso. Por quê? Porque o intestino ele precisa fazer uma seleção daquilo que entrou nele, daquela alimentação. Ele vai fazer uma seleção filtrando para permitir a entrada no seu organismo daquelas substâncias que você precisa, que vão ser úteis para você, que são nutritivas, e impedindo a entrada daquilo que não é útil ou até de algumas coisas que podem fazer mal, né? Então, ele quer que entre açúcares, quer que entre proteínas, quer que entre até a água, com certeza, né? Mas para fazer essa filtragem, quem vai fazer são as células. Então, essas substâncias todas precisam entrar na célula, atravessando a membrana plasmática da célula, seja por transporte ativo, seja por transporte passivo, porque aí a membrana celular, a membrana plasmática, tem aquela função, que eu já comentei em outro vídeo, que é a função da permeabilidade seletiva. Ela consegue selecionar as substâncias que podem entrar ou não. Então, o epitélio intestinal ele só vai permitir que entre no seu organismo a passagem, né, daquilo que é útil. A membrana faz essa seleção, que é útil entra na célula do epitélio intestinal e depois vai ser transportado, vai ser passado para outras células do corpo, né? Vai ser jogado para o sangue e do sangue transportado pelo corpo todo. Então tem que entrar através da célula, atravessando a membrana plasmática. Não pode nada que está no intestino passar entre as células sem entrar numa célula. Então, para impedir que nada passe entre as células, é preciso ter uma junção muito firme, muito estreita de uma célula com a outra. E é isso que a gente vê nessa imagem aqui, olha. Uma célula bem grudada com a outra. Como é que acontece essa aderência? Através dessas estruturas aqui, tá? Desmossomos, não precisa decorar esse nome, né? A não ser que você seja um aluno de biologia, da graduação em biologia. Estão grudando aqui, nessa célula,
tem na célula do lado, na mesma posição. Esse rosinha aqui é a membrana plasmática. Mas eles fazem uma cola, né? Fazem uma ligação entre uma célula e outra, colando ela nesses pontos. Aqui estão representados 3, né? Lembrando que é um desenho esquemático apenas. E esses desmossomos são formados por filamentos intermediários, olha, em boa parte, e tem filamentos que saem deles para dentro das células, né? Então você mantém essa aderência, tá? Nessa imagem a gente consegue também ver, olha, essa estrutura amarela são microtúbulos, tá? Saindo aqui do quê? Do centrosoma, lembra? Então uma imagem bem bonitinha aqui. E nos procariotos, né? Aquelas células mais simples, né? Normalmente eu falo primeiro dos procariotos, são mais simples, depois do eucarioto, hoje eu inverti. Por quê? Porque por muito tempo se pensou que os procariotos eles não possuíam citoesqueleto. Só recentemente, com os avanços na tecnologia de visualização de microscopia, né? E na tecnologia de determinação das estruturas, né? Inclusive determinação química, né? De constituintes químicos, com esses avanços mais recentes é que foi possível identificar filamentos dentro das células procariotas e chegar à conclusão de que existe sim citoesqueleto nos organismos procariotos, né? Aqui na imagem a gente tem alguns tipos de célula, uma célula esférica, e que tem filamentos dentro dela. Tá? Não apenas foram encontrados em procariotos análogos, ou seja, estruturas semelhantes, né, para todas as principais proteínas dos citoesqueletos eucariotos, mas também foram encontradas proteínas sem homólogos em eucariotos, proteínas que formam filamentos de citoesqueleto nos procariotos e que não tem nada semelhante nos eucariotos conhecidos, tá? Mas no caso dos procariotos eu não vou entrar em detalhes sobre cada tipo, né? Até tem os nomes aqui, né? MREB, FTSZ, os tipos de filamento do citoesqueleto procarioto. Tem um nome, mas eu não vou detalhar qual é a substância química que compõe, porque isso seria um conteúdo já mais aprofundado. Hoje a gente quer ficar aqui no básico, então eu dei esse destaque maior ao citoesqueleto eucarioto, até porque quando a gente vai falar das estruturas celulares, a gente foca mais em eucarioto mesmo, tá?